Espero que não tire ninguém da sala. Joia. Então, até a aula passada, nós estávamos em acoplamento de polias e engrenagens. Então, na aula de hoje, a gente está começando o movimento circular uniformemente variado. Tá? Então, M, C, U, V. Tudo que era retilíneo, agora vai ficar circular. Então, até a aula passada, o nosso movimento era circular e uniforme, o que significava ele ser circular e uniforme. Significava que meu objeto estava numa determinada posição, com uma velocidade que eu desenhava tangencial à trajetória, formando um ângulo de 90 graus em relação ao centro, e essa velocidade, ela modificava apenas a sua direção e o seu sentido, ok? Ela continuava sempre com o mesmo módulo. E nessas situações, existia também uma aceleração, que era para o centro, e essa aceleração era chamada de aceleração centrípeta. Então, no caso do movimento circular uniforme, nós podíamos usar o conceito de frequência, que era número de voltas por tempo, ou 1 sobre t. Podíamos usar o conceito de velocidade angular, igual a variação de ângulo por tempo, ou ainda 2π sobre período, ou ainda 2π vezes f. E no caso do movimento circular uniforme, eu abria essa expressão e tinha uma função da posição com o passar do tempo, e essa função da posição, ela era semelhante à função que nós tínhamos no movimento retilíneo. S igual a S0 mais V vezes T. E o que relacionava posição com ângulo era a expressão φ igual a S sobre R. O que relacionava velocidade linear com velocidade angular era a expressão V igual a ômega vezes R. Independente de ser movimento circular uniforme, independente de ser movimento circular variado, nos dois casos existe a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, ela é calculada como v² sobre r, ou ainda a aceleração centrípeta é calculada como ômega ao quadrado vezes r. Quando a gente falou em movimento circular uniforme, nós falamos também no acoplamento das polias, na aula passada, e quando ele acontecia no mesmo eixo, nessa situação que tinha eixos iguais, a frequência era a mesma, a velocidade angular era a mesma, mas as velocidades lineares, elas eram diferentes. E aí eu usava que V1 sobre R1 era igual a V2 sobre R2. Quando as polias e engrenagens estavam em eixos diferentes, podia acontecer aí delas serem ligadas através dos dentes das engrenagens, ou ainda através de uma correia ou uma polia. Nessas situações, as frequências não eram iguais, as frequências eram diferentes, as velocidades angulares também eram diferentes, mas as velocidades lineares, elas eram iguais. E aí eu ficava com F1, R1 igual a F2, R2, porque tem velocidades lineares iguais. E eu posso escrever essa velocidade linear também como 2π RF. Então, estou começando hoje a falar na situação do movimento circular variado,
E o que o movimento circular variado tem de diferente em relação ao movimento circular uniforme. Nós vamos continuar desenhando as velocidades perpendiculares à nossa trajetória, tá? Então, aqui eu vou desenhar o meu vetor V1, e o meu vetor V1 forma um ângulo de 90 graus com o raio. Vou desenhar o meu vetor V2, também tangencial à trajetória, porém o meu vetor V2, ele não tem o mesmo módulo do meu vetor V1. O módulo do vetor V2 pode ser maior, menor do que o V1, tá? Mas ele não vai ser do mesmo tamanho. E por qual motivo ele não vai ser do mesmo tamanho? Porque se ele for do mesmo tamanho, o movimento é uniforme apenas. Então, meu vetor V2 pode ser maior ou menor do que o meu vetor V1. Consequência disso, se a velocidade aumenta em módulo com o passar do tempo, é um movimento circular variado, acelerado. Se ela diminui em módulo com o passar do tempo, é um movimento circular, porém ele é retardado. Então, o módulo de V1 é diferente do módulo do V2, que é diferente do módulo do V3. Vai ter aceleração centrípeta nessa situação, porém, o que acontece com a aceleração centrípeta? Como a aceleração centrípeta depende do valor do módulo da velocidade, essa aceleração centrípeta não é constante. A aceleração centrípeta vai aumentando o valor do seu módulo com o passar do tempo ou diminuindo o valor do seu módulo com o passar do tempo. Então, no caso do movimento circular uniformemente variado, eu não posso usar o conceito de frequência. Bom, então esse conceito aqui de frequência eu não vou poder usar, porque ele não dá o mesmo número de voltas no mesmo intervalo de tempo. Eu não posso usar as expressões que eu estava usando para velocidade angular, tá? Exatamente também pelo mesmo motivo. A frequência não permanece constante. Então, eu não posso usar nenhuma dessas expressões no movimento circular variado. Que expressões que nós vamos usar, então, nesse tipo de movimento que a gente está começando a falar? Vai surgir para nós outro conceito aqui, que é o conceito de aceleração angular. E para representar a aceleração angular, nós vamos usar a letra alfa. Alfa não, é alfa do alfabeto grego, tá? Então, o símbolo alfa do alfabeto grego, para nós, vai representar a tal da aceleração angular. O que vem a ser essa aceleração angular? Até então, para nós, a velocidade angular, ela era constante. Agora, para nós, a velocidade angular, ela está variando com o tempo, tá? Se a velocidade angular varia com o tempo, isso significa que existe a tal da aceleração angular, que a gente calcula parecido com a aceleração linear, só que a aceleração linear ela era ΔV sobre ΔT. Para nós, a aceleração angular é ΔΩ sobre ΔT. Ela nada mais é do que a variação da velocidade angular que acontece durante um certo intervalo de tempo. Depois eu relaciono com o linear, tá certo? Só um minutinho. Deixa eu primeiro definir a aceleração angular, como variação de velocidade angular durante um certo intervalo de tempo. Unidade da aceleração angular. A unidade da velocidade angular, ela é radianos por segundo. E eu vou pegar essa unidade, radianos por segundo, da velocidade, e vou dividir pelo tempo.
Então, eu estou com a unidade da velocidade aqui em cima, estou com a unidade do tempo aqui embaixo, tá? Copio a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. O que é o inverso da de baixo? Eu vou escrever a de baixo como segundo sobre 1. E aí, quando eu inverter, fica 1 sobre segundo. Então, a unidade da aceleração angular vai ser radianos por segundo ao quadrado. Existe uma relação entre a aceleração angular e a aceleração linear. Vamos lembrar um pouquinho o que é a aceleração linear. Quando nós estudamos, nossa, aqui em casa é muita maricata, peraí, deixa eu botar aqui a porta, nós ficamos perto. Hora de manhã, da manhã, elas ficam todas muito barulhentas. Pronto, melhorou, só de fechar a porta para dar um alívio, tá? Então, nós vimos em movimento retilíneo aceleração linear, que era o A. Como é que a gente falava sobre esse A quando a gente estudou movimento retilíneo? Quando a gente estudou movimento retilíneo, tinha uma trajetória que era em linha reta e tinha um objeto que estava com uma velocidade V1, e essa velocidade V1 mudava o módulo dela, passando a ser V2. V2 podia ser maior ou menor do que V1. E aí nós olhávamos o sentido do V e o sentido da trajetória, classificávamos como progressivo ou retrógrado. Caso a velocidade aumentasse com o passar do tempo, nós classificávamos como acelerado ou retardado. Então, aqui eu tinha uma aceleração, que era chamada de aceleração linear. Agora, nós estamos fazendo o que com a nossa trajetória? Nós estamos curvando a nossa trajetória. O que era uma reta, agora é uma curva. Por ser uma curva, o meu vetor velocidade muda a direção e o sentido dele, tá bom? E a mudança da direção e do sentido me dá a aceleração centrípeta. Porém, agora ele muda também o módulo. Curvei aqui minha trajetória. E eu tenho essa aceleração, que era aqui na mesma direção, né? E sentido da velocidade, sempre com o mesmo módulo, minha aceleração. Agora eu vou ter essa aceleração aqui, ó, junto com o meu vetor velocidade, fazendo aumentar o módulo dele. Então, cada vez ele gira mais rápido ou cada vez ele gira mais devagar, por conta dessa aceleração linear, tá? E nós calculamos essa aceleração linear, quando a gente falou em movimento retilíneo, de que maneira? Nós calculamos essa aceleração linear como sendo ΔV sobre ΔT, variação da velocidade que acontecia durante um certo intervalo de tempo. Qual é a relação que existe entre essa aceleração linear e essa aceleração que eu acabei de definir agora há pouco, chamada de aceleração angular? Eu posso pegar essa expressão do V e trocar ela pela relação entre velocidade linear e velocidade angular. E que relação eu sei que existe entre as duas? Velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou abrir um parênteses, porque eu estou trocando o V por ômega R. Tá? Então, onde era V, eu estou pondo ômega R. O delta ficou do lado de fora do parênteses, exatamente para eu comentar com vocês o seguinte. O delta, ele é uma variação. Ou está variando a velocidade angular, ou está variando o raio. Um dos dois é que vai estar variando nos meus problemas. Nós estamos estudando movimento circular. E no movimento circular que a gente está estudando, o raio não muda com o passar do tempo. Se o raio mudasse com o passar do tempo, nós estaríamos estudando um movimento que não seria um movimento circular,
seria um movimento em espiral, tá? Como eu não estou estudando movimento em espiral, eu vou deixar esse delta apenas para a velocidade angular. Então, a aceleração linear, ela fica escrita como a variação da velocidade angular, mantém o raio, ó, sem o delta, tá? Dividido por ΔT. Só troquei o V por ômega vezes R. Aparece aqui para mim um delta ômega sobre ΔT. E delta ômega sobre ΔT, eu acabei de definir como sendo aceleração angular. Então, nós vamos ter que a aceleração linear, ela é a aceleração angular vezes o raio. Tá? Essa é a principal diferença que existe num movimento circular variado. Oi? Pode segurar um pouquinho? Pode. Calma. Você quer que eu volte a tela? Eu vou diminuir um pouquinho aqui. Ó. Aí. Então, essa é a principal relação que existe entre o movimento circular uniforme e o movimento circular variado. Existem duas acelerações agora, tá? Então, no movimento circular variado, eu tenho a aceleração linear e eu tenho a aceleração centrípeta. E as duas juntas me dão uma aceleração resultante. Então, tem duas acelerações. No movimento circular uniforme, eu tenho uma aceleração só, que é a aceleração centrípeta. No movimento circular variado, eu tenho duas acelerações. A aceleração linear, que é essa aqui, ela é alfa vezes r. E a aceleração centrípeta, ela pode ser o v quadrado sobre r ou o ômega ao quadrado vezes r. E essa aceleração resultante, ela é a raiz quadrada da aceleração centrípeta ao quadrado, mais aceleração linear ao quadrado. Estou segurando aí a tela um pouquinho para vocês, que eu vou prosseguir o assunto. Bom, então, tem duas acelerações agora para nós, nos nossos problemas, nos nossos exercícios. Isso deixa um pouquinho mais difícil? Sem sombra de dúvidas, tá? Vai ficar um pouquinho mais difícil os nossos exercícios, que falam aí do movimento circular variado. Estou enroscada aqui nos fios do meu computador, que coisa. Deram print na tela, copiaram bonitinho. Vamos prosseguir. Estou indo agora. Pode seguir, professora. Aqui para o ladinho, tá? Então, vamos só lembrar uma coisinha importante para nós. Tudo que era linear, eu estou transformando em angular, tá? Então, eu comecei transformando posição, que no caso do linear, a gente chama de S, e no caso do angular, a gente chama de φ. Depois, eu converti a velocidade, que antes era v, e agora ela é ômega. E agora eu estou convertendo a aceleração, que antes era a e agora é alfa, tá? Relação entre eles, S é ângulo vezes raio, V é ômega vezes raio e A é alfa vezes raio. Então, tudo que é linear, eu consigo transformar em angular, e tudo que é angular, eu consigo transformar em linear. A diferença está onde?
no R, no raio da circunferência, tá? Vou pegar, portanto, a expressão que eu tenho da aceleração, que é delta ômega sobre delta t. E vou abrir essa expressão. De que maneira eu vou abrir essa expressão? Variação da velocidade angular, eu vou escrever como velocidade angular final menos velocidade angular inicial. Isso dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Vejam que eu estou chamando T0 aqui de propósito, porque o meu tempo inicial vai ser zero. Portanto, a velocidade angular igual, com o zerinho aqui embaixo, né? Velocidade angular inicial, ômega zero, ela corresponde ao t igual a zero. Se esse meu t, ele é zero, ele some dessa minha expressão, porque t menos zero é t. Eu fico, então, com alfa igual a velocidade angular final menos a velocidade angular inicial dividida pelo tempo. O tempo está dividindo, eu vou levar para o outro lado, multiplicando. Eu fico, então, com alfa vezes t igual a velocidade angular final menos velocidade angular inicial. A velocidade angular inicial é negativa, eu vou levar ela para o outro lado. E quando eu levo ela para o outro lado, ela passa positiva. Eu fico, então, com velocidade angular inicial mais alfa vezes t igual a velocidade angular final. O que eu fiz? Eu escrevi uma função da velocidade angular pelo tempo. Que função é essa? Ômega é igual a ômega zero mais alfa vezes t. Essa função nada mais é do que o voat, tá? Por que que eu sei que essa expressão aqui, ela é o voat? Ela é V igual a V0 mais AT. Se eu pegar a expressão do voat e dividir ela todinha por R, R é um número, certo? Se eu dividir o voat por R, eu fico com V sobre R. E V sobre R é ômega. V0 sobre R é o ômega zero. E A sobre R é o alfa. Ó, pega tudo aqui que eu coloquei aqui em cima, ó. S é φ sobre R. Pega o R que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Você isola o φ. Pega o R que está desse lado multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Você isola o ômega. Pega o R que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, você isola o alfa. Então, o alfa é A sobre R. O ômega é V sobre R. Ou, se eu quisesse, eu poderia ter multiplicado aqui em cima todos os termos por R. Se eu pegar minha expressão aqui de cima e multiplicar ela todinha por R, ela não muda, porque é o mesmo número que aparece em todos os fatores da minha expressão, eu posso cortar esse R, né? Mas ômega vezes R é V, ômega zero vezes R é V, zero, né? E alfa vezes R é a aceleração linear. Então, se eu pegar a angular e multiplicar por R, eu transformo em linear. E se eu pegar o que é linear e dividir por R, eu transformo em angular. Tá? Então, o nosso voat agora virou ômega igual a ômega zero mais alfa vezes t, o que é uma função horária, tá? Tudo que era linear, eu vou transformar em angular. Nós tínhamos a função do sorvetão, S
igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Essa função, eu deduzi ela para vocês usando um gráfico. Aqui eu não vou deduzir ela no angular usando o gráfico, não. Eu vou já partir do princípio que eu estou trocando S por φ, estou trocando V por W e estou trocando A por alfa, tá? Então, se eu estou fazendo essas trocas todas, como vai ficar o meu sorvetão? Eu vou dividir o sorvetão todinho por R, tá bom? Se eu divido o sorvetão todinho por R, tá tudo no mesmo denominador, eu poderia cancelar os R's. Porém, S sobre R é φ. Posição S, eu troco pela letra φ. S0, eu troco por φ0. V0 sobre R, eu troco por ômega 0. Mantenho T. A sobre R, eu troco por alfa. Mantenho T quadrado e mantenho o 2. Então, eu tenho sorvetão, que antes era escrito de maneira linear, escrito agora de maneira angular. Troquei S por φ, S0 por φ0, V0 por ômega 0 e A por alfa. Mas essa troca eu só posso fazer quando eu faço a divisão de todas as parcelas do meu sorvetão ali por R. Tenho aqui, portanto, a função da posição mudando com o tempo. Peraí, isso, φ é igual a uma função de t. Torricelli. Vamos lá. Torricelli não era v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta S. Isso aqui era meu Torricelli. Como vai ficar o meu Torricelli agora? O meu Torricelli vai ficar, no lugar do V, ômega. Ômega ao quadrado é igual. No lugar do V0, ômega 0 ao quadrado. Mais 2 vezes, no lugar do A, alfa. No lugar do delta S, delta φ. Então, esse aqui é Torricelli. O Torricelli, eu não divido por um R só. O Torricelli, eu divido por R ao quadrado, para transformar o linear em angular, tá? Mas eu divido todas as parcelas por R ao quadrado. Significa que está tudo no mesmo denominador, né? Eu poderia simplificar. Porém, quando eu divido tudo por R ao quadrado, olha o que aconteceu. Eu fiquei com V sobre R ao quadrado. Isso aqui é ômega quadrado. O V0 sobre R, vou pôr o quadrado aqui do lado de fora, já que embaixo e em cima, numerador e denominador estão no quadrado, né? Posso pôr o quadrado do lado de fora. E aqui nesse pedaço, onde eu tenho 2A delta S, como é R ao quadrado é R vezes R, tá? Aí eu tenho A sobre R, que é alfa, e delta S sobre R, que é delta π. Mudança da posição angular, porque o arco aumentou o seu tamanho, tá? Então, tudo que era linear virou angular. O sorvetão deixou de ser S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2 e passou a ser φ igual a φ0 mais ômega 0t mais alfa t quadrado sobre 2. O meu voat deixou de ser voat, né? E passou a ser ômega igual a ômega 0
mais alfa vezes t. E o meu Torricelli, que era v quadrado, igual a v0 ao quadrado, mais 2a delta S. Opa, eu estou pegando o hábito de escrever tudo como ângulo, e aí eu esqueço do linear. Ômega ao quadrado é igual a ômega zero ao quadrado, mais 2 alfa delta φ. Cuidado para não confundir o 2 com o número alfa, com a letra alfa, tá? Porque às vezes vocês escrevem um 2, e esse 2 parece um alfa, às vezes vocês escrevem um alfa, e esse alfa parece um 2. Então, aqui eu tenho todas as relações entre linear e angular. A coisa ficou feia, né? Tudo que era linear, agora é angular. Então, copiem isso aí no caderninho de vocês, tiram print. Nos slides de PowerPoint também tem tudo isso lá para vocês, deduzido, bonitinho, demonstrado, tá? Quem quiser ver a aula gravada depois do ano passado também está lá no e-book de vocês. Então, muda apenas o modo de escrever. Porém, a gente tem que tomar cuidado com os exercícios, tá? Tem duas acelerações, eu não posso esquecer disso. Se ele me perguntar a aceleração resultante, eu tenho que lembrar que tem a aceleração linear e a aceleração centrípeta. Eu posso escrever aceleração linear de maneira angular e posso escrever aceleração centrípeta também de maneira angular, tá? Então, estou saindo agora dessa lozinha e indo aqui para o meu PowerPoint. No meu PowerPoint, tá lá todas as funções bonitinhas aqui para vocês. Vocês devem estar xingando a minha mãe até agora, né? Espero que não, mas tadinha dela. Tá longe daqui. Eu vou fazer alguns exemplos com vocês. Eu vou pegar aqui o primeiro exemplo que está no meu PowerPoint, tá? Para fazer com vocês. Se der tempo, eu ainda faço o outro e vou fazer mais um que está no meu livro, tá? Que não tem o enunciado aqui no PowerPoint. Estou dando um Ctrl+C aqui para passar ele para a lousinha, bom? Vou trazer o enunciado para cá. Depois, se quiser copiar o enunciado com calma, é possível copiar ele. Então, falei bastante coisa aqui hoje, né? É possível copiar ele lá do PowerPoint. Deixa eu apagar essa lousa toda para resolver agora o exercício com vocês, senão eu me perco aqui. Preciso ver que a lousa toda está apagadinha. Trazendo o enunciado para cá, vamos ver se ele carregou o enunciado para mim. Carregou. Vou aumentar aqui, senão nem eu consigo ler, né? Aqui. O que diz o enunciado desse exemplo? Tá? É um exemplo de movimento circular variado. Então, a partir de agora, já dá para fazer a lista inteira de vocês, tá? Tanto o proposto quanto de fixação. Um ponto material partindo do repouso. Quando ele fala partindo do repouso, eu já vou separar essa informação. Isso serve para velocidade linear, igual a zero, ou velocidade angular, igual a zero. Tá? Partiu do repouso, estava parado, tanto linearmente quanto angularmente. Ele percorre uma circunferência, então se trata de um movimento circular, cujo raio é 10 centímetros. Então, já vou separar a informação aqui do problema, que é o raio. Tá? Um dado importante, um movimento é uniformemente variado. Isso quer dizer que mantém sempre a mesma aceleração. Que aceleração é essa? A aceleração linear, tá? A aceleração linear é constante. Não significa que a aceleração centrípeta seja constante. A aceleração centrípeta está mudando com o tempo. Durante 2 primeiros segundos, então ele me deu aqui um tempo, ó, 2 segundos, o ponto descreve um ângulo de π sobre 4 radianos. E aí vem algumas perguntas.
aceleração angular e linear, velocidade angular e linear. Então, vamos separar aqui os dados do problema. Ele me deu velocidade inicial 0, tá? Porque partiu do repouso. Essa velocidade inicial, ela era para o t igual a 0. Passados 2 segundos, ele me deu o ângulo descrito. Eu posso chamar isso aqui de variação do ângulo, né? A variação do ângulo foi de π sobre 4 radianos. Ou, se quiser, diz que o ângulo inicial era 0 e o ângulo final, π sobre 4 radianos. Lembrando que variação de ângulo é ângulo final menos ângulo inicial. Mas esse ângulo de π sobre 4, ele corresponde ao instante 2 segundos. Tá? E esse primeiro ângulo aqui, ele corresponderia ao meu instante inicial, que seria o meu tal de t igual a 0. Ok? Primeira pergunta que eu vou descobrir. A aceleração angular. A aceleração angular é o tal do alfa. Como é que eu descubro o alfa? Eu posso descobrir o alfa através de 3 funções. Vou pôr aqui no canto, ó. Eu posso usar ômega igual a ômega 0 mais alfa vezes t. Essa é uma função que eu posso usar. A outra função que eu posso usar é o sorvetão, φ igual a φ0 mais ômega 0t mais alfa vezes t ao quadrado sobre 2. Se eu quiser, eu posso escrever o sorvetão como ΔΦ, né? Troco isso aqui, passando φ0 para o outro lado, troco por ΔΦ, igual a ômega 0t mais alfa t quadrado sobre 2. Esse é um jeito de eu escrever, né? O sorvetão. E posso usar ainda Torricelli para achar o alfa, tá? Qual dessas eu vou usar? Vai depender dos dados do meu problema. Eu não tenho velocidade angular final. Eu tenho a inicial, eu não tenho o alfa e eu tenho t. Então, me faltam 2 informações aqui para eu usar o VOAT. Não vou usar o VOAT porque eu não tenho 2 informações aí do meu problema, tá? Vamos ver se eu consigo usar sorvetão. Eu tenho ângulo, eu tenho velocidade angular inicial, eu tenho tempo, eu só não tenho a aceleração. Então, eu vou usar sorvetão. Não vou usar Torricelli, porque Torricelli não aparece tempo, e nos dados do meu exercício aparece o tempo já no enunciado. Então, eu vou usar o sorvetão, mas eu vou usar o sorvetão da maneira aqui reduzida, tá? ΔΦ é igual a ômega 0 mais alfa t quadrado sobre 2. Vamos trocar as informações. O ΔΦ eu vou trocar por π sobre 4, que é a variação do ângulo, que é o que está aqui, ó. π sobre 4. O meu ômega 0 eu vou trocar por 0, tá? Porque essa informação que eu tenho aqui no meu enunciado do problema. O t eu vou trocar por 2. Por que eu vou trocar o t por 2? Porque esse π sobre 2, ele é válido para o t igual a 2. Vou manter o alfa. De novo, estou trocando o t por 2, né? Porque o t igual a 2 é para o ângulo de π sobre 4. Então, aqui vem um 2 de novo, tá? Então, os 2 t's correspondem a essa posição angular. E não posso esquecer que aqui eu também tenho um 2 da equação, tá? Então, eu só troquei as informações que eu tinha aí no enunciado do problema. Bom? Fazendo as contas agora. π sobre 4 é igual a 0 vezes 2, que é 0, mais alfa, 2 ao quadrado, 4 dividido por 2, 2.
O alfa, portanto, vai ser π sobre 8. Unidade do alfa, radianos por segundo ao quadrado. Então, responde uma parte do item A. Por que uma parte? Porque eu só achei o alfa. Tá? Agora, eu tenho que achar a aceleração linear. O que é a aceleração linear? É o nosso A. Como é que eu vou achar o nosso A? Eu vou lembrar que A é alfa vezes R. Como eu já tenho o alfa, eu só vou multiplicar pelo raio, que está lá no enunciado do exercício. Ó. O raio está aqui em cima, ele vale 10 centímetros. Então, A é alfa vezes R. O A, portanto, vai ser π sobre 8 vezes 10, o que vai me dar 10π sobre 8, que é o mesmo que 5π sobre 4. Unidade, centímetros por segundo ao quadrado. E por que que o A está em centímetros por segundo ao quadrado? Porque isto aqui está em radianos por segundo ao quadrado. O raio está em centímetros. Então, minha unidade deveria ser radianos vezes centímetros por segundo ao quadrado. Mas radiano vale 1, ele não é unidade de medida. Então, eu fico com centímetros por segundo ao quadrado, tá? Com isso, eu respondi as duas acelerações. Se o problema, agora presta atenção no que eu estou falando, se o problema me pedisse a aceleração resultante. Aí eu tenho que lembrar, eu tenho uma aceleração linear e eu tenho uma aceleração centrípeta, se ele me pedisse isso. A aceleração linear já está aqui, ó. Ela vale 5π sobre 4. Eu acabei de descobrir ela. Agora, essa aceleração centrípeta, eu teria que calcular ela, tá? De que maneira? Eu começaria calculando a velocidade angular, tá? A velocidade angular para quando t é 2. Então, velocidade angular inicial era 0. O alfa é π sobre 8 e o t é 2. Eu teria uma velocidade angular, que seria 2π sobre 8, que é o mesmo que π sobre 4. Tá? Mas isso não é aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela é o ômega ao quadrado vezes r. Então, eu pegaria o π sobre 4, elevo ao quadrado e multiplico pelo raio, que é 10. O que vai me dar? Π quadrado sobre 16 vezes 10, que é o mesmo que 5π quadrado sobre 8. Então, eu teria essa aceleração aqui, ó, de 5π quadrado sobre 8. E para achar a aceleração resultante, eu teria que fazer o quê? 5π sobre 4 ao quadrado, mais 5π quadrado sobre 8 ao quadrado, raiz quadrada, tá? O exercício não pediu isso, mas ele poderia ter pedido. Pessoal, são 8h20, eu não vou conseguir terminar esse exercício, mas eu peço para vocês tirarem print aqui da tela, tá bom? Eu vou tirar a chamada, vou tirar foto aqui do chat, só um minutinho, já volto aqui na luzinha. Fala, Cauê. Ô, professora, eu nenhuma dúvida, nada, mas eu queria desejar um feliz Dia dos Professores para você. Ah, muito obrigada, E Cauê. claro que você já sabe, né? Mas eu queria ressaltar, você é uma ótima professora, legal.
e tem muita paciência. Já passei por muitas escolas e olha, tem muitos professores que não têm paciência para ensinar. Muito obrigada, viu, Cauê, pela nossa comemoração aí do Dia dos Professores, por lembrar. Tenho certeza que você está falando até em nome dos seus outros colegas, né? Pelo nosso Dia aí dos Professores, que não é feriado. Pelo menos no Cotuca ele nunca foi. Tá? Algumas escolas paralisam aí no Dia dos Professores, em comemoração ao Dia dos Professores, mas eu fico muito grata aí pela lembrança e pelo reconhecimento, tá bom? Pessoal, eu estou tirando a chamada aqui pelo Meeting, tá? Então, não se preocupem, quem está com o nominho aqui, ó, nessa lateral aqui para mim, está com presença na aula, tá certo? Estou terminando aqui a gravação dessa aula com vocês. Me recordem que eu parei no primeiro exemplo. Então, na quarta-feira da semana que vem, eu faço mais exemplos com vocês. Já comecem a trabalhar na lista, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês e a gente se vê de novo quarta-feira da semana que vem. Um abraço.